Olá, está no ar mais um Vitrine na TV, aqui pela TV1, programa Conexão Diária. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez o cirurgião vascular Dr. Daniel Delgado para conversar um pouco conosco. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez, trazendo mais informação aqui para os telespectadores do programa Vitrine. Dr. Daniel vai falar um pouco conosco aqui a respeito da arteriosclerose. Primeiramente, o que é arteriosclerose, o que vem a ser essa doença? Bom, assim, é um termo genérico, várias doenças podem estar classificadas como um princípio na situação da doença da aterosclerose, né? O que significa isso? Não é nada mais do que uma doença inflamatória crônica dos vasos, né? E dos vasos que a gente está falando das artérias, por isso arteriosclerose, né? Então, o que acontece? As artérias, elas sofrem um processo de degeneração na sua composição, nas suas paredes. As artérias são formadas de 3 paredes, né? Então, a agressão de alguns fatores que a gente vai conversar vão lesar as artérias e formar o final, que é uma alteração histológica, né? Microscópica, que no futuro pode se tornar uma coisa, um problema mais grave. Sim. E essas veias, doutor Daniel, as carótidas, as veias, para poder ficar um pouco mais claro aqui para o nosso telespectador, elas não resumem apenas nas varizes, não é isso? Pois é, porque a gente tem a circulação das artérias, a circulação venosa e a circulação linfática. Então a gente tem 3 tipos de circulação, né? Então, assim, a gente hoje, pelo nosso assunto, a gente está dirigindo para arteriosclerose, a gente vai falar das artérias, né? Diferente do que a gente normalmente conversa, que é o mais comum da gente falar das veias, que é o problema de varizes, que é mais do cotidiano e do conhecimento da população em geral, né? Então a gente vai falar da aterosclerose, né? Que sim é uma doença que pode levar a complicações muito graves. Só para a gente ter ideia, a gente fica preocupado com relação ao câncer, a outros tipos de doença, né? Com relação à mortalidade, a violência no trânsito e outras coisas, mas a doença que mais mata no Brasil e no resto do mundo são as doenças cardiovasculares, né? E essas doenças são degenerativas e são de origem, na sua grande maioria, desse processo da aterosclerose, né? Então a gente está diante de um fator de morbimortalidade muito importante na sociedade, né? O maior índice de mortalidade dentre todas as doenças cardiovasculares, a grande maioria delas derivada da aterosclerose. Sim, inclusive eu pude acompanhar semana passada na mídia uma campanha, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular a respeito dos entupimentos das carótidas. Estaria já também envolvido, né, nesse assunto que a gente está falando. Exatamente, né? Porque essa inflamação crônica, ao longo, isso não é da noite para o dia que acontece, né? São muitos anos, né? Várias agressões são relacionadas, né? O aumento do colesterol, né? A gente já ouviu falar no colesterol ruim, né? Que é o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, né? O triglicérides, né? O fumo, a hipertensão, né, a obesidade, isso tudo são fatores de risco para aumentar a incidência da aterosclerose. Vou dar um exemplo, né? Quem tem hipertensão tem 2 vezes mais chance de ter aterosclerose do que um paciente que não tem nenhum outro tipo de doença. Se tem diabetes, também é 2 vezes. Se tem diabetes e hipertensão, aumenta para 8 vezes a incidência de aterosclerose. E se tem diabetes, hipertensão e obesidade associada ao tabagismo, aumenta mais de 20 vezes a possibilidade de desenvolver aterosclerose em qualquer área do organismo, né? Agora a gente está falando das artérias, então a gente pode falar na circulação que vai para o cérebro, né? Que é as carótidas, a circulação que vai para o coração, que são as coronárias, a circulação que vai para as pernas, que é a aorta, as ilíacas e as circulações mais específicas dos membros. Então a gente tem essa doença, ela não é localizada, é uma doença sistêmica que algumas vezes ela localiza principalmente algum foco específico naquele organismo, naquele indivíduo, mas é uma doença de todo o organismo. Ela tem preferência por alguns locais, né? Então a gente, né, comentando, no caso, por exemplo, do infarto. O infarto, na grande maioria das vezes, está relacionado à aterosclerose, que é um entupimento, né? Que essa agressão, essa inflamação, ao longo dos anos, ela vai causando alterações nessa parede, que placas de gordura, junto com cálcio e outras substâncias do organismo, vão se juntando, aderindo a essa parede, né? A gente imaginando que a artéria é um tubinho, é um caninho, né? E esse caninho ele vem a entupir com esse acúmulo de substância, né? A placa de gordura, de colesterol, e se entope, não vai ter fluxo de sangue. E a gente precisa de sangue por causa da oxigenação, dos nutrientes, né? 29 de outubro, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular promove uma campanha mundial de combate ao AVC.
importante também e que é aqui da sua área, né, cirurgião vascular. Né, no caso hoje, né, a importância do dia, né, então a sociedade ela escolheu um dia para intensificar e divulgar, né, essa situação, a gravidade da doença e tudo, né, mas o mais importante que a gente tem que ressaltar, né, junto não só com a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, como a Sociedade de Neurologia, de Neurocirurgia, a de Cardiologia, que a gente trabalha num conjunto, né, uma doença multidisciplinar, entendeu? Não adianta ter só o foco na cirurgia vascular, ou só na neurologia, ou só na cardiologia. É um paciente, igual eu falei, a doença é sistêmica, está em todo o organismo, entendeu? Né? No caso aqui, a gente agora já está direcionando para a parte de circulação cerebral, no caso do AVC, né? Que AVC é acidente vascular cerebral, né? Ou AVE, que é a mesma coisa, acidente vascular encefálico. Né? Então, assim, aí a gente já está falando no problema circulatório já derivado na parte neurológica, no cérebro, né? Então, assim, a gente imaginando que uma circulação que vem lá do coração, né, das artérias carótidas que estão no pescoço, né, vai levar a um quadro isquêmico, né, do AVC que a gente, né, que o público conhece, né, com aquelas, né, com o famoso derrame. O mais importante para a gente, né, é tentar chegar ao que o paciente não chega a nós especialistas. Ele está numa situação de prevenção. Então, o foco maior, acho que, da conversa de hoje é a prevenção. Né? Porque, realmente, quando chega já nos especialistas, muitas vezes o paciente já passou pelo episódio. Né? E muitas vezes deixa sequelas crônicas e irreversíveis. Outras, né, também não deixam sequelas. Né? Mas a gente sabe que o AVC tem grande mortalidade, como a gente falou, é a doença que mais mata no mundo. Né? E os pacientes que não morrem podem sofrer graves sequelas, né? Ficando debilitados, com diversos tipos de alterações que dependem da área do cérebro onde que esse AVC for ocorrer, né? Pode ser sequelas motoras, na fala, sequelas cognitivas, né? De pensamento, essas coisas assim. Então, assim, a gente falando, né, igual eu comentei, sobre o colesterol, sobre a obesidade, o tabagismo, a hipertensão, né, se a gente for vendo isso daí, é multidisciplinar, né? A gente tem o cardiologista para controlar a hipertensão junto com o nefrologista, né? A parte do endocrinologista para compensar a obesidade, o colesterol, né? Então, assim, a gente envolve um monte de especialistas juntos aí para a gente não chegar nessa situação. Quanto que eu acho que eu posso precisar procurar um cirurgião vascular? A gente tem que procurar a população que é fator de risco, né? Então a pessoa vai ter que tentar imaginar se ela está encaixando naquele perfil, né? Então o perfil do paciente que tem um risco aumentado a ter o AVC isquêmico, né, são pessoas com mais de 50 anos de idade, né, tabagistas, né, os fumantes, a hipertensão, o diabetes e a obesidade. Então esses 5 fatores, né, são os fatores de alerta. Né? Existem AVCs isquêmicos ou hemorrágicos que tem outros fatores? Tem, mas assim, esses são os mais comuns. Então esse paciente que encaixa dentro desse perfil, ele deveria estar procurando, né, um especialista, um cirurgião vascular, né, além de procurar também o cardiologista, né, para fazer uma avaliação e ver se ele precisa de uma rotina, de um check-up específico para a gente tentar rastrear, né, a apresentação inicial da doença da aterosclerose e se vai ter necessidade de algum tratamento específico. Uma coisa também que eu observo, doutor Daniel, para a gente fazer umas considerações aqui, que eu observo em todas as especialidades da medicina, vocês frisam muito a respeito da obesidade, da alimentação. Né? E na cirurgia vascular não é diferente. Exatamente, não é diferente, né? A obesidade, né? Já comentaram muito qual que é a doença do século, do milênio, né? Então, assim, é praticamente a conversa, né, que é a doença do milênio, né? Porque junto com a obesidade dificilmente ela vem sozinha, ela está acompanhada com outras coisas. Doenças metabólicas, né, que é a hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto, né, e suas consequências, como a aterosclerose, problemas de fígado, né, a hipertensão, o diabetes, né, que chama síndrome plurimetabólica, né. Então, assim, o paciente com sobrepeso, né, ele está sobrecarregando o organismo dele. E lógico que a gente fala num paciente obeso vai estar muito relacionado à dieta, né, a sair do sedentarismo, a fazer atividades físicas elaboradas, programadas, entendeu? Então, assim, não adianta só falar, não tem que combater a obesidade. Não, achar que é fechar a boca, só não. Então, é um paciente que ele tem que ser abordado de uma certa forma e a gente vê dessa doença, da aterosclerose, das doenças cardiovasculares, a obesidade está intimamente relacionada, entendeu? Então, a gente tratando a obesidade, a gente está tratando as doenças
terminar. As doenças graves que levam a alto risco de mortalidade, como, né, o AVC, o infarto, né, as doenças circulatórias dos membros, entendeu? Então, assim, é um paciente de alerta. Né? O paciente com sobrepeso, por si só, já é um paciente de alerta. Que bom. Quero que você faça aqui as considerações finais. Conversamos com o Dr. Daniel Delgado, cirurgião vascular. E, mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas informações e venha sempre que quiser aqui no Vitrine. Muito obrigado. Né? Então, assim, acho que para a gente fechar a nossa conversa, a palavra vai ser prevenção. Né? Prevenção, que é o importante para a gente tentar evitar isso tudo que a gente conversou, essas dificuldades e tudo. É lógico que muitas coisas não dá, mas como é que eu vou prevenir hipertensão? Né? Prevenindo a obesidade, a gente vai estar prevenindo de certa forma a hipertensão, mas tem pessoas magras que não têm que têm hipertensão também, entendeu? Então, assim, né? Prevenção, né? Entre dieta, fazer exames de rotina, né? Tá sempre procurando não fumar, né? O fumo aí dessa daí já não é uma parte médica específica. Logo a gente sabe que o fumo é uma dependência química e física, né? Mas é uma coisa que não foi induzida no nosso corpo. A gente, né, introduziu isso no nosso costume, né? Infelizmente é milenar, né, isso daí, né? Mas a gente tenta e o Brasil teve um avanço muito grande nas últimas décadas, né, que diminuiu bastante o número de fumantes, não só por divulgação na mídia, mas também pelas leis, né, mais rigorosas com relação ao tabagismo, ao fumo em ambientes públicos, privados, né? Toda uma regulamentação, isso ajuda muito pra gente, entendeu, né? Mas então fica a prevenção, né? Procure os profissionais, né, para a gente diminuir os riscos dessas doenças muito graves, como o AVC, o derrame, as gangrenas, o infarto. Então, assim, corre atrás, né? Todo mundo, não é tarde para ninguém, né? Independente da idade, tudo, né? Se policie, se programe para fazer um acompanhamento de rotina, porque é aí que a gente vai estar tendo um bom resultado no desfecho do tratamento. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui com o Dr. Daniel Delgado, cirurgião vascular. Semana que vem a gente volta com mais Vitrine na TV para você.